Senhoras e senhores, tenham todos um muito bom dia, sejam bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, por intermédio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado. Esta audiência pública tem o objetivo de apresentar, através da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, o terceiro relatório quadrimestral de prestação de contas de 2025. O relatório deve elencar os investimentos e ações da pasta, como a gestão do SUS e programas como a vigilância em saúde, atenção primária, alta e média complexidade, assistência farmacêutica, entre outros gastos. A iniciativa segue em conformidade com a Lei Complementar número 141 de 2012, artigo 36 e a resolução do CNS número 459 de 10 de 2012. A medida define o que pode ser contabilizado como gasto na área de saúde e também fixa percentuais mínimos de investimentos por parte da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para compor o dispositivo de autoridades, convidamos o deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A excelentíssima senhora secretária adjunta de Estado da Saúde de Santa Catarina, doutora Cristina Pires Paulucci. Neste ato, representando o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarque Silva. Convidamos também o excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Peicher. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O excelentíssimo senhor superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Silvio da Costa Júnior, neste momento conosco via online. A senhora auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Rosemary Machado. O senhor presidente do Conselho Regional de Radiologia do Estado de Santa Catarina, Cleiton Mesquita Mártio. O senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado de Santa Catarina, Nereu Sandro Espezin. E o senhor superintendente de Gestão e Planejamento da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, Jamir Brito. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que acompanham essa audiência pública, de forma muito especial aqui, a doutora Cristina Pires Paulucci, que é a secretária adjunta de Estado da Saúde, representa também nesse ato o seu secretário Diogo Demarque, e em nome da doutora Cristina, todos os representantes aqui da Secretaria de Estado da Saúde que estão aqui presentes, meu colega aqui de Comissão de Saúde, deputado Maurício Peicher, que também acompanha conosco os trabalhos aqui desta comissão, o superintendente do Ministério da Saúde, que nos dá a honra também da sua participação, e demais representantes aqui do nosso Tribunal de Contas, do Conselho Regional de Radiologia, nosso Nereu, do Sim de Saúde, sempre muito importante, né, o acompanhamento popular aí também. Enfim, sinto-se todos cumprimentados. Eu vou, antes de passar ao relatório, doutora Cristina, vamos ouvir uma mensagem aqui do nosso deputado Maurício Peixe. Em seguida, também vou passar a palavra ao superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, o doutor Silvio, e depois passamos aí, então, para a sua fala e já o início da apresentação do relatório. Deputado Maurício. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde. Bom dia, doutora Cris, nossa secretária adjunta, que hoje representa aqui o nosso secretário Diogo Demarque, todos os membros da Secretaria de Saúde, do governo, e também superintendente do Ministério da Saúde, e
do sindicato também, dos trabalhadores que aqui estão. Presidente, é uma honra poder participar aqui, sempre participo da apresentação dos relatórios quadrimestrais. Mas hoje, terça-feira, para nós é um dia bem complicado aqui. Tem várias comissões, eu sou o líder do governo e tenho que estar ali na Comissão de Constituição e Justiça, onde que passam todos os projetos, e hoje a pauta está bem extensa e tenho que estar lá acompanhando e votando também os projetos que são pertinentes àquela comissão. Mas fiz questão de estar presente nesse início e dizer que estamos acompanhando bem de perto todas as ações do governo, da Secretaria de Saúde, em várias regionais que eu acompanho, mas principalmente como eu sou lá da região norte, da Ampla Norte, da Amunesc, da Anvale, são as 3 regiões que eu mais acompanho, e os municípios e a própria Secretaria de Saúde nas suas coordenações regionais, como também os hospitais, que recebe muito recurso do governo do estado para fazer o serviço contratado. E tenho, assim, muito que agradecer, secretária, pelo atendimento que vocês dão, não só para o deputado, porque o deputado sempre que liga é atendido, né? Mas de uma forma geral. Aqueles que entram em contato, os municípios, secretários da saúde, e a evolução que teve a saúde nesses 3 anos do governo Jorginho Melo. Nós sabemos de todo o investimento que foi feito, todos os anos acima daquilo que é preconizado, né? De 12%, investindo praticamente quase aí 16%. É um investimento maciço, principalmente em cirurgias eletivas, daquilo que foi denominado fila zero, já no primeiro ano, e hoje já me parece que está mais de 1.300.000 cirurgias de média e alta complexidade feitas. Isso é muito importante, porque várias pessoas que estavam há tempo na fila foram chamadas, foram atendidas. Eu tenho vários testemunhos disso. Mas é que a doença não para, né? A saúde sempre tem que estar sendo acompanhada e perseguida. Como dizia o saudoso Luiz Henrique da Silveira, quando governador, que a saúde é um fundo de poço sem fundo, né? Coloca recurso e vai recurso e coloca, mas tem que colocar. E quanto mais coloca, tem que ficar melhor. E é isso que a gente quer, né? O dinheiro é público, dos impostos sendo pagos pelo povo, que tem que retornar ao povo de uma forma de atendimento de qualidade e adequado. E realmente o atendimento, né? Vou dar exemplo, o Hospital Bethesda de Joinville, que é filantrópico, né? O Hospital Bethesda, quando iniciou o governo, esse governo, ele fazia em torno de 200 cirurgias mês. Hoje eu estive lá, há um tempinho atrás, eles estão passando de 1.000 cirurgias mês, o atendimento e ampliação dos serviços constante e ampliação do próprio hospital, tornando-se referência regional de atendimento, com qualidade. E assim também lá no Hospital de Mafra, que a gente acompanhou com a senhora, Hospital do Rio Negrinho, que tomou para eles a missão de organizar melhor, o Hospital de São Bento do Sul também, que a gente está acompanhando, de Jaraguá. De Jaraguá nós vamos ter uma conversa com a região da Anvale, que per capita é o que tem o menor número de leitos, né? Então nós temos que avançar aqui, o doutor Vicente não está presente, mas nós vamos ter uma conversa agora no dia 4 de março, com a equipe da saúde, com o secretário, para ver de que forma a gente pode ampliar para tornar igual a todas as regiões de Santa Catarina esse atendimento per capita aí de leito hospitalar, de UTI e atendimentos. Mas do resto, presidente, quero aí agradecer a sua condução, sempre imparcial, né? Mesmo de oposições diferentes à nossa, mas sempre imparcial e fazendo com que a saúde de Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa, tenha uma atenção muito especial, um atendimento muito especial e tratado com muita seriedade. Então, muito obrigado e tenha uma boa apresentação. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Silvio da Costa Júnior, que é superintendente estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina, agradecendo o doutor Silvio por participar aqui da nossa audiência pública também, trazer também a sua manifestação. Bom dia a todos, a todas. Me escutam bem? O áudio está bom? Está ótimo, pode falar. Primeiro,
Queria agradecer o convite para estar participando desse evento. Gostaria de estar aí presente. Tem uma reunião agora com o secretário executivo do Ministério, agora pela manhã, então participo de maneira virtual. Parabenizo o deputado estadual Neudi Sareta pela maneira com a qual conduz a Comissão de Saúde, e assim parabenizo todos os deputados estaduais. Também parabenizo aqui, encaminho um abraço fraterno à querida amiga Cristina Palucci, que está representando o Estado. Dizer que a Superintendência do Ministério da Saúde tem, ao longo desses 3 anos, estreitado relações técnicas e políticas com os atores locais, com os municípios, com a Secretaria de Estado da Saúde. Foi assim que a gente tem conseguido avançar num conjunto de ações do Ministério da Saúde no território, como, por exemplo, o PAC, como, por exemplo, o Mais Médicos, como, por exemplo, agora o programa Agora Tem Especialistas. Tivemos o lançamento da carreta Saúde da Mulher, houve um ruído onde os deputados são convidados pela ASPAR, né, Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde, houve um feriado de carnaval, etc., um atropelo, mas essa carreta foi inaugurada agora, lançada agora em São José, na sexta-feira. Ela vai percorrer o Estado, é uma carreta do Estado de Santa Catarina, que é uma carreta do governo federal que ficará no Estado de Santa Catarina, então haverão outros momentos. E quero parabenizar esse diálogo que a gente tem tido cada vez mais fértil, tanto com o governo estadual quanto com os municípios. Haja vista que eu não poderia deixar de participar dessa prestação de contas para prestigiar um espaço de relações entre o Ministério da Saúde, Estado e município, como também do controle social, né? Dizer que a importância do controle social para a gestão do SUS. Nesse sentido, finalizo a minha fala fazendo um convite a todos e a todas para o Congresso do COSEMES, que acontecerá no dia 11 a 13 de março, no município de Chapecó, onde os municípios estarão lá, né, são os grandes organizadores do Congresso, o Estado também estará presente e o Ministério da Saúde também estará presente para debater um conjunto de programas. Então, cada vez mais a nossa ideia é fortalecer os vínculos com o Estado, com o município, que é assim que a gente consegue levar saúde para o povo catarinense. Obrigado, presidente. Obrigado, superintendente estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina, doutor Silvio da Costa Júnior. Doutora Cristina, agora vamos então à sua fala e à sua apresentação do relatório quadrimestral. Pode ficar à vontade. Bem, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Neudi, o deputado Maurício Peixe, agradecer por esse espaço. Acho que é um momento que a Secretaria de Estado da Saúde não só cumpre um rito legal, mas aproveita para, de fato, prestar contas e mostrar os avanços que a gente tem feito na saúde. Gostaria de cumprimentar os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde que fazem aqui presentes. Hoje é um fechamento do quadrimestre, portanto, do terceiro quadrimestre, portanto, o fechamento anual. Então, eles se fazem aqui presentes também nesse momento de prestação de contas. Cumprimentar a Rose, do Tribunal de Contas do Estado. Cumprimentar o Nereu, que aqui representa, né, o Sindsaúde, presidente do Sindsaúde também, que se faz aqui presente. O meu amigo Silvio, que está online, né, agradecer pelo carinho e pela parceria de sempre. Então, essa apresentação, deputado Neudi, ela é feita... O secretário Diogo não pôde estar presente, né, então hoje eu represento ele e faço essa prestação de contas em nome dele. Ele está em Brasília, no CONAS. Então, esse relatório aqui ele vai ser feito em 2 etapas. Uma que eu cumpro aquilo que a própria lei determina, e outra que a gente aproveita, então, o espaço para mostrar os avanços da saúde. Então, a Lei Complementar 141, no artigo 36, ela estipula não só o prazo, mas a forma que deve ser apresentado esse relatório quadrimestral, e a gente vai seguir, então, esse formato nas próximas telas aqui. Começando, então, pelos períodos aplicados, né, de janeiro a dezembro de 2025.
essa dotação orçamentária. Aqui eu tenho todos os fundos, né? Então, foi uma dotação orçamentária de 9.322 milhões, dividido em 2 fundos, no Fundo Estadual de Saúde e no Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC, CEPOM e Hospitais Municipais, que é um fundo estabelecido aqui por lei, né? Uma lei anterior aqui dessa Assembleia. E aqui falar especificamente dos recursos do Tesouro aplicados dentro do Fundo Estadual de Saúde. A gente, então, vai falar dos programas, né? Então, vamos detalhar esses programas em algumas ações que a gente achou mais significativa, né? E aqui a gente divide, então, os valores que desse montante de 9 bilhões, 6 bilhões e 618 milhões são do fundo estadual, o que representa aproximadamente 70% do recurso aplicado em saúde. Vamos falar, então, do primeiro programa, que é de Gestão Estratégica e Inovação. Ele tem o objetivo de organizar os processos organizacionais por meio de ações estratégicas e dar sustentabilidade tecnológica e econômica ao SUS. Então, aqui, a gente salienta esse do atendimento das ações judiciais. Essa apresentação vai estar disponível, obviamente, para o detalhamento. Pela primeira vez, a gente teve uma redução dos valores aplicados em judicialização na saúde. A gente sabe o quanto isso vem num crescente e, muitas vezes, esse recurso ele deixa de ser, né, voltado para uma ação coletiva, que é o que a gente espera de políticas públicas, e acaba atendendo necessidades individuais. A gente teve um decréscimo de 50 milhões de reais, aproximadamente, o que é um valor que não é tão significativo quando eu olho o montante do orçamento que eu tenho da saúde, mas para a gente, só de frear essa curva e ver ela cair, já é um sucesso a ser comemorado, e mais na frente eu vou explicar exatamente como é que isso está ocorrendo. Aqui também falar sobre o enfrentamento das emergências em saúde pública, aquisições de veículos. A gente está renovando a frota da saúde também, né? Aqui teve um problema no processo de licitação, então esses veículos estão sendo entregues agora. Falar um pouquinho da vigilância, né? Então, no programa da vigilância, ela tem justamente essa função de prevenção, de controle de risco, que é fundamental para o SUS. E aqui, muito desse recurso é um recurso federal, então a única ação que eu trago mais significativa é a aplicação de recurso no LACEN, porque eu custeio mais a vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica, fora a folha, obviamente, que é custeada pelo governo do Estado, né? Elas são voltadas pela fonte 223, que é a fonte federal. O programa de atenção primária à saúde, então, nós somos um dos estados que cofinancia de forma significativa a atenção primária. A gente quer avançar cada vez mais, né? O secretário traz sempre a fala de introduzir tecnologia leve dentro das unidades básicas de saúde. Isso é algo que a gente ainda quer conquistar para esse ano. Nós somos o estado que melhor financia a farmácia básica, né? Quando a gente ranqueia os estados, a gente é o estado que mais aporta recursos. Então, são alguns números que a gente tem orgulho de citar, mas sabe ainda que tem para avançar, que a atenção primária é fundamental para que a gente, então, possa investir menos na atenção especializada, que a gente vai ver aqui que é o maior montante, que é o papel do Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que prevenir é muito menos oneroso do que quando a gente acaba indo para a rede terciária, né, para a rede hospitalar. Falar, então, do programa de atenção especializada, e aqui, obviamente, eu vou citar algumas linhas mais significativas, porque é aquilo que a Secretaria de Estado da Saúde tem como papel, na hora que a gente distribui essa responsabilidade dentro do sistema. Então, a nossa maior força está aqui. A gente, então, na manutenção das unidades hospitalares, aplicou 366 milhões. É importante citar aqui que não tem folha, né? Então, isso aqui é uma aplicação naquilo que a gente está falando de material, medicamentos, serviços, né? Mas a folha não está aqui. A gente também gostaria de citar a parte de realização de cirurgias eletivas. São quase 500 milhões de reais aplicados no ano passado na realização de cirurgias eletivas pelo governo do Estado, que é só recurso estadual. E a gente vai ver o montante de cirurgias que a gente conseguiu produzir com esse recurso e como a gente fez essa demanda andar, as filas andarem, as pessoas serem atendidas e os avanços que a gente tem produzido nesse sentido. Na manutenção dos hospitais, na valorização dos hospitais, foram quase 600 milhões aplicados, 593 milhões. É um custo diferente, deputado Maurício, porque antes isso era uma forma de convênio,
convênio na política anterior, e muitas vezes esse hospital ele tinha que prestar contas desse convênio, e das 12 parcelas que ele tinha para receber, ele acabava recebendo 9 parcelas, até por causa desse intervalo e das diligências que tinha nessa prestação. Agora, esse repasse é feito fundo a fundo, que dá sustentabilidade também para esses prestadores, para eles se programarem e conseguirem ter um fluxo de caixa mais adequado para poder fazer uma entrega melhor. Aqui, as unidades administradas por organizações sociais, o valor é significativo, mas entendendo que aqui, diferente da ação voltada para os hospitais próprios, aqui tem folha, né? Então, aqui é todo o valor que engloba também a parte de folha. Falar aqui, então, da construção e ampliação das nossas unidades, que é o último item ali. São 34 milhões investidos na reforma das nossas unidades. Além dela, a gente tem um lançamento do edital agora, em breve, do Instituto de Cardiologia, que é um novo instituto, uma promessa muito antiga, feita já, né, de mais de 20 anos, em que a gente espera agora, conseguindo vencer as cláusulas que a gente ainda tem pendente com a Caixa Econômica Federal, né? É um recurso também federal, né? Então é um custeio que vem do governo federal de investimento, o valor que vem de investimento do governo federal, com aporte de recurso estadual, com uma contrapartida bastante significativa também do governo do estado, para que a gente possa construir um novo instituto. Aqui, então, falar um pouco do cofinanciamento estadual, dos CAPs, né? Então, a saúde mental é algo que nos preocupa, a gente sabe que ela é uma pauta cada vez mais crescente, e a gente, então, tem buscado avançar nesse sentido para financiar esses leitos. E, pela primeira vez, a gente acaba tendo aqui também no orçamento o cofinanciamento para os serviços residenciais terapêuticos, que vão também na mesma linha de fortalecimento, né, de parceria com os municípios, para que a gente possa ter essas estruturas, né, de caráter, como no CAPS ambulatorial e aqui o serviço residencial, para dar suporte a esses pacientes, muitas vezes oriundos de internações hospitalares psiquiátricas longas e que precisam desse apoio para poder continuar o seu tratamento. Aqui, especificamente, a folha. Então, o custo da folha do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, é de 2,5 bilhões. Então, esse foi o valor aplicado para a administração de pessoal e os encargos sociais referentes a essa contratação. E a gente tem, então, um outro fundo, essa prestação de contas é do Fundo Estadual de Saúde, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC e CEPOM, e aos hospitais municipais, onde a gente tem ainda 59 milhões, né? E aqui está o valor empenhado, liquidado e pago desse fundo. Esse fundo foi criado numa época em que não havia garantia de repasse, né, para os hospitais filantrópicos, ele era, às vezes, um repasse mais instável, né? Hoje a gente entende que esse fundo perdeu um pouco o seu propósito, mas ele continua existindo, e aí a gente precisa vir aqui, então, prestar contas dele. Esses valores acabam custeando tanto as cirurgias eletivas quanto a própria política de valorização dos nossos hospitais. Vamos falar, então, do percentual de receita. A gente, em 2024, já bateu um recorde de investimento na saúde, foram 15,8% de aplicação em saúde, e em 2025 a gente bate o nosso próprio recorde com 16,22%. Eu sou servidora do Estado da Saúde, fiz 20 anos agora em fevereiro, e eu nunca vi isso antes. Então, eu me orgulho de ver esse número e ver esse número bem aplicado, e saber que tem planejamento, e saber que esse número resulta em entregas para a sociedade catarinense. Então, é um número que mostra que, de fato, no governo Jorginho Melo, saúde é prioridade. Falar um pouquinho da nossa produção. Então, o que esses números todos geraram, né? O que essa aplicação de recursos gerou em termos de entrega. Aqui a gente tem a produção ambulatorial. A gente traz, então, né, uma avaliação de 2020 a 2025, o que está em laranja é da gestão estadual, o que está em azul é da gestão municipal. E a gente vê que, por muitas vezes, a gestão municipal ela tinha uma produção ambulatorial maior do que do Estado, e o Estado vai se aproximando dessa, e ultrapassa, inclusive, essa produção ambulatorial nos últimos anos, né, 2023, 2024 e 2025. E isso está relacionado não só à produção de cirurgias, que tem um caráter de faturamento ambulatorial, mas também pela assunção do Estado de contratos que antes estavam na gestão municipal. Então, o Hospital Regional do Oeste, um exemplo, o Hospital Regional Ruth Cardoso, agora que veio para a gente. Então, isso também mostra que essa produção ambulatorial que antes estava na gestão municipal, ela passa a ser olhada através da gestão estadual. Aqui é quando a gente olha a aprovação de AIHs, aí, de novo, o que está na gestão municipal e o que está na gestão estadual. Estado está em laranja, os municípios em azul.
E a gente mostra, né, esse crescente absurdo de AIHs aprovadas a partir de 2023, o que também reflete, obviamente, as cirurgias e as internações, as ampliações que a gente está feito nos hospitais, que trazem também o maior número de autorizações de internação hospitalar. Quando a gente olha isso aqui por tipo de procedimento, né, então, são aqueles números de AIHs aprovadas agora, diferenciados por tipo de procedimento. A gente vai ter os procedimentos clínicos, os procedimentos cirúrgicos, e ali no transplante é curioso, porque a gestão municipal ela tem uma produção maior do que a nossa. E isso aqui é principalmente pelo Hospital Santa Isabel de Blumenau, que é um forte transplantador, está na gestão municipal, e pelo Hospital Municipal São José de Joinville, que também tem uma força em transplante e está na gestão municipal. Aqui é quando a gente fala da produção também ainda de AIHs, mas olhando pela complexidade, né, tanto na média quanto na alta complexidade, o Estado tem uma produção maior do que o municipal, até pelo volume de hospitais também que estão na gestão do Estado, mas só mostrando também o avanço que a gente teve na produção de AIHs. As auditorias, e aqui eu encerro aquilo que a lei impõe como obrigatório, deputado Nildi, depois vou entrar em algumas ações específicas que a saúde, de novo, aproveita esse momento para poder divulgar. Então, a gente tem 21 auditorias que foram realizadas entre setembro e dezembro de 2025. São auditorias de diversas formas, né? Então, a gente olha desde a parte de faturamento dentro do SUS, se ele foi adequado ou não. A gente olha toda a parte de atendimento propriamente dito, de garantia de acesso. São então auditorias feitas pela diretoria de auditoria. Eu sou auditora concursada, então essa é a minha casa de origem. Então, eu acho que é um trabalho árduo, um trabalho extremamente necessário para que a gente possa, através das auditorias, garantir que aquele recurso aplicado, de fato, resultar em entregas em quantidade e em qualidade que a gente espera e que a gente planejou. A gente tem 18 auditorias ainda em fase de execução, que têm prazos diferentes, dependendo do tamanho da abrangência da auditoria, e que vão se encerrando agora, provavelmente, no primeiro semestre. Aqui falar um pouquinho, então, dos valores da PVH. Né? A gente investiu em 2024 650 milhões. Em 2025 foram 667 milhões. Aqui a gente vai falar de todas as fontes, eu não estou mais falando de fonte só do recurso estadual. Essa diferença de 17 milhões foram os avanços que a gente fez na PVH, necessários, né, de incorporação, de revisão de tabela, de necessidade, às vezes, de revisão de inclusão de novos hospitais, e isso aqui é algo que a gente continua avançando. A gente tem uma demanda para a revisão dos portes, né, deputado Vicente, dos hospitais que são porta aberta. A gente fez uma reunião com a Associação Federação dos Hospitais, numa conversa, a gente faz reuniões, na verdade, sistemáticas, mas na última, uma conversa bem franca, e teremos uma proposta para isso agora. O compromisso do governo do Estado é até abril para esses hospitais, para a gente poder continuar avançando aqui na PVH. É importante só citar, o número não está aí, eu vou voltar, de que, quando era a política hospitalar catarinense, a aplicação de recursos nos hospitais era menos de 300 milhões. Então, eu acabei não trazendo esse número, mas é importante que a gente mostre o quanto a mudança de política a partir de dezembro de 2023 trouxe também uma mudança de aporte de recursos nos hospitais filantrópicos. Aqui o resumo das nossas cirurgias. Então, isso aqui já fechou dezembro, pelos bancos oficiais. Nós ultrapassamos 1.300.000 cirurgias. Dessas cirurgias, 517 mil foram realizadas em caráter eletivo, né, e com emissão de AIH. A gente tem as cirurgias oftalmológicas, das cirurgias ambulatoriais é a única que a gente conta. Então, se a gente for jogar toda a produção de cirurgia ambulatorial, a gente teria um número muito maior do que esse, mas o governo do Estado conta apenas a cirurgia ambulatorial quando ela faz essa contabilidade, e tivemos 454 mil cirurgias de emergência que fazem parte do perfil assistencial e da quantidade de portas abertas de hospitais que a gente tem no Estado. Esse número que seria impossível de ser produzido sem os nossos servidores, sem os nossos colaboradores, sem os hospitais que são parceiros e que acreditaram nesse programa e que cada vez mais pedem recursos não para garantir o custeio, mas para investimento, para que eles possam crescer e continuar, então, produzindo. A gente quer chegar em um momento, e estamos perto dele, em que a gente possa discutir tempo de cirurgia e não mais quantidade de cirurgia. Né? Então, quanto tempo vai levar um catarinense para ser operado em média complexidade e quanto tempo levará um catarinense para realizar uma cirurgia de alta complexidade. Mas, para isso, a gente tinha que equilibrar essas filas, né? Trazer essas filas todas para um marco temporal similar, e é o que a gente tem procurado fazer com esses números imensos de produção.
E aqui, então, estão os valores aplicados em cirurgias eletivas. Em 2023, foram 213 milhões. Em 2024, 564 milhões. E em 2025, 750 milhões. Lembrando que eu mostrei no slide anterior que 500 milhões desses 750 milhões são custeados pelo governo do Estado. Aqui é só mostrando um comparativo. O slide ficou ruim, peço desculpas, mas comparando, né, as barras amarelinha 2022 e azul 2025, a gente só está mostrando aqui o crescente que foi de cirurgias eletivas mês a mês com internação, né? Então, são aquelas cirurgias eletivas que emitem AIH. E por que a gente conseguiu aumentar tanto essas cirurgias, né? E a gente é o estado que mais faz cirurgias eletivas no país per capita, né? Podemos puxar esse banco de qualquer fonte, de qualquer cruzamento, e a gente é o estado que mais produz cirurgias quando eu faço essa conta per capita. A gente conseguiu aumentar em 78% essas cirurgias de internação, que foi o gráfico anterior que vocês viram. A gente aumentou muito a cirurgia ortopédica, e aí eu vou mostrar em seguida como a gente conseguiu fazer isso, em 225%. Ainda é um nó nosso, né? A porta com os politraumas, para quem trabalha no Celso Ramos e nos hospitais grandes, sabe que as cirurgias eletivas vão ficando para trás. Então, a gente precisou expandir essa rede para garantir que esses pacientes também que têm indicação de fazer cirurgia eletiva pudessem ter acesso. E as cirurgias bariátricas, a gente teve aumento de 500%. E a gente faz isso através das habilitações estaduais. Então, a gente ingressa, né, com toda a documentação necessária para que o Ministério reconheça essas habilitações, mas enquanto essa habilitação oficialmente não sai pelo Ministério, a gente já habilita estadualmente e vai produzindo. E isso tem feito muita diferença, né? E não é à toa que a ortopedia cresceu tanto, porque nós habilitamos, com habilitação estadual, 15 serviços de ortopedia, 13 em cardiologia, 3 em trombectomia, que é a trombectomia para paciente com AVC, aqui especificamente, que faz uma diferença imensa na sobrevida, na qualidade de vida desses pacientes depois, e uma habilitação estadual para bariátrica. Quando a gente fala de leitos de UTI, a gente tem hoje mais de 1.430 leitos ativos, né? E aqui eles estão distribuídos pelas nossas regiões de saúde. E a gente abriu 291 leitos nos últimos 3 anos. Isso representa 20% do total de leitos, e a gente tem leito de UTI nesse estado há mais de 20 anos. Então, a gente conseguiu abrir em 3 anos 20% do total de leitos que a gente tem hoje. E hoje a gente tem relativamente uma tranquilidade, com alguns momentos ainda de gargalo, com algumas necessidades de revisão, mas muito mais uma discussão de leitos intermediários do que de leitos de UTI, para que a gente possa, então, fazer esse caminho desse paciente, principalmente quando eu estou discutindo paciente neonatal, né, para que ele fique na UTI neonatal quando é necessário, mas depois vá para um leito intermediário, para que depois ele possa ter alta, né? Então, a gente também precisa reforçar esses leitos intermediários, e esse é um olhar agora para que a gente possa crescer nesse sentido. O concurso público, a gente tinha mais de 10 anos sem concurso público, nós tivemos 71 mil inscritos, né, um pouco mais, 50 mil pessoas aproximadamente realizaram a prova. O concurso está em fase final de homologação, né? A empresa ganhadora do concurso, ela tem até meados de março para fazer isso, e assim que ela finalizar o processo e autorizar a homologação, o concurso será homologado pelo secretário de Estado, e já pedimos pauta no GGG para poder fazer os chamamentos assim que a homologação ocorrer. Aqui, inovações no SAMU, né? Então, foram 650 milhões entre investimento e custeio. E o SAMU, que é um SAMU que nasceu estadualizado, né? Nasceu já com cobertura estadual. A minha história na Secretaria de Estado de Saúde se mistura com a história do SAMU. O SAMU começou em novembro de 2005. Eu entrei na Secretaria em fevereiro de 2006. Então, a minha história é um pouco a história também do SAMU. Então, a gente substituiu mais de 100 ambulâncias com recurso estadual, apesar de, por portaria, né, essas renovações serem de âmbito federal. Investimos nas motolâncias e investimos naquilo que não aparece, mas que é essencial para que a gente possa, então, garantir um atendimento cada vez com maior qualidade, né? Foram 5 mil peças de uniformes entregues, alguns profissionais não recebiam uniformes há muito tempo, né? E investimos também em aparelhos de ultrassom, compressores torácicos e ventiladores pulmonares, para que a gente possa tornar essa assistência, onde o tempo é tão essencial, cada vez mais precisa, para que a gente possa salvar cada vez mais vidas. A gente tem muito orgulho do nosso SAMU catarinense e com o trabalho que ele realiza. Aqui, de novo, a desjudicialização na saúde. Então, a gente criou um comitê de desjudicialização, né, e, com isso,
com diversas ações e parcerias, a gente conseguiu, pela primeira vez, reduzir a judicialização. A nossa intenção é reduzir mais ainda esse ano. A gente tem várias ações já construídas, criamos uma diretoria específica para isso, para que a gente possa ter esse olhar e não ter só a dedicação para cumprir uma ação judicial, porque a gente precisa cumprir ações judiciais, mas também ter o mesmo esforço para entender o porquê que está sendo judicializado, o que está sendo judicializado e de qual âmbito, de qual esfera entre o governo estadual, o governo municipal e o governo federal é a responsabilidade para poder cumprir aquela judicialização. Combate à dengue, o Fábio está aqui, se faz presente. A gente, então, teve 341 mortes em 2024. Em 2025, foram 23. A gente gostaria de não ter tido nenhuma, apesar de uma redução significativa, foram 93% a redução no número de óbitos. Tivemos 334.742 casos de dengue, prováveis de dengue em 2024, contra 26.317 casos prováveis de dengue de 2025, com uma redução de 92% no número de casos. A gente ainda está assistindo a nossa curva, a gente sempre se prepara para o pior, é assim que a gente precisa tratar dengue. A gente tem um trabalho que é feito ao longo do ano todo, a gente precisa da cooperação, da participação da sociedade em fazer aquilo que água mole e pedra dura, porque a gente fala sem parar de limpar seu quintal, de não deixar lixo, de não deixar água parada. E também temos introduzido tecnologias novas, que foi a questão do hematócrito, para que a gente possa diferenciar os pacientes graves, ou potencialmente graves, os não graves, e encaminhar esses pacientes para as portas hospitalares, que, de fato, precisam de internação, não sobrecarregando também as nossas estruturas para poder dar conta dessa demanda, que foi menor, que está sendo menor, inclusive, esse ano, mas que a gente ainda está observando, porque a gente ainda está ainda vivendo essa curva aqui. Um dos compromissos de campanha ainda do governador era investir nos hospitais filantrópicos, e a gente investiu mais de 181 milhões nos hospitais em equipamentos diversos, tomografia, mamografia, raio-x, obras maiores, reformas menores. Então, a gente tem mais de 80 obras sendo realizadas nesse exato momento na nossa rede hospitalar. E aqui eu vou citar algumas. Então, no Hospital Marieta Conder Bornhausen, a gente entregou o complexo Maria Tereza. Ele tinha sido construído há uma década, mas não tinha sido, entre aspas, recheado, não havia mobiliário, não havia equipamento hospitalar. E devagarinho a gente foi abrindo, devagarinho, nem tão devagarinho comparado com o período anterior, mas nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos, a gente foi abrindo esse complexo para que ele pudesse hoje ter 600 leitos, que é o nosso maior hospital do estado. A gente, então, uma vez inaugurada a torre nova, estamos olhando, então, para a recepção da ala antiga, para a torre antiga e também fazendo as reformas necessárias nesse hospital que é tão estratégico ali para a foz do Rio Itajaí. Aqui são outras obras grandes. Nós temos o novo Hospital da Palhoça, são 99 milhões de investimento do governo do estado. A nova torre do Hospital São Paulo, que fica em Mafra, que são 98 milhões. A nova torre do Hospital Santo Antônio, que já está subindo, já foi demolida a área ali que eles precisaram e está subindo, que são 93 milhões. O Hospital Santo Antônio fazendo cirurgia cardíaca, agora pediátrica, é um hospital que tem sido bastante parceiro e crescente. O nosso hospital aqui, o Terezinha Gaio Barço, de São Miguel do Oeste, onde tem obras, são 23 milhões. O Alto Vale, com a questão da radioterapia. Os pacientes, então, tinham que ir até Blumenau, ou tinham que ir até Lages para fazer sua radioterapia. Agora vão poder fazer isso no próprio hospital ali de Rio do Sul. Joaçaba, a gente tem 8,3 milhões, também nessa estrutura nova, no Hospital Universitário Santa Terezinha. Em Maravilha, no Hospital São José, são 21 milhões. 2 hospitais de Jaraguá. Hospital São José, 6 milhões, e Hospital e Maternidade de Araguá, 7,5 milhões. Temos o Hospital Oase, também com uma torre nova, com 15 milhões, e são obras por todo o estado, para que a gente possa diminuir justamente o deslocamento desses pacientes, muitas vezes para o litoral, para a Grande Florianópolis, para Florianópolis. Então, o investimento também faz com que a gente possa avançar nessas altas complexidades com as habilitações estaduais e manter esses pacientes nas suas regiões, garantindo, então, um melhor acesso e um transporte desnecessário. Ainda aqui o EMOSC de Itajaí, ele é uma obra de 5,2 milhões, e isso aqui é uma demanda muito antiga para que ele possa não só ser um posto de coleta, que é uma demanda da população, mas também para que ele possa ser um centro de distribuição para aquela região que acabava pegando sangue fora, ou no vale, e aí tinha essa questão de deslocamento disso, com aquele hospital
do tamanho que está o Marieta, com mais o regional Ruth Cardoso, agora regional Ruth Cardoso em Balneário Camboriú, a gente precisa ter um EMOSC ali, inclusive uma central de distribuição. E o Hospital de Praia Grande aqui com 13 milhões de investimento. Em Chapecó, nós tivemos investimento de 9,6 milhões, no Hospital Regional do Oeste, que tem várias obras em andamento, e o Hospital da Criança, que vai, de fato, se tornar cada vez mais um hospital. Ela é uma estrutura tímida, com potencial imenso, tem investimento do governo do Estado de 31 milhões. Acho que era isso. Não sei se eu falei rápido demais, era uma mensagem rápida daquilo que a gente teve feito. Mais uma vez, a Secretaria de Estado da Saúde agradece o espaço para fazer a prestação de contas, para mostrar um pouco o que a gente tem avançado. Agradeço a equipe aqui da Secretaria de Estado, que não larga a mão de ninguém, né, e que a gente segue competente e persistente nessas entregas. É o resultado do trabalho de todos nós. Em nome do secretário Diogo, de novo, que não pôde estar presente, agradeço aqui a oportunidade de poder passar um pouco. Obrigada. Obrigado, doutora Cristina. Passo a palavra ao doutor Vicente Caro Preso para fazer a sua manifestação. Pode ir. Senhor presidente, doutora Cristina, secretária adjunta da Saúde, transmito o meu abraço ao doutor Diogo, que vem fazendo um excelente trabalho, aos funcionários todos, a quem desempenha funções irrelevantes, pessoal dos sindicatos, e a todos que estão acompanhando. Eu tenho algumas dúvidas que talvez sejam dúvidas também da opinião pública em geral a respeito de algumas tomadas de decisão, de algumas decisões feitas politicamente, que afetou a saúde, que afetou o dinheiro da saúde, mas tudo é um contexto, né? Vocês sabem que Santa Catarina é o estado que mais abrigou gente que veio de tudo que é canto, né? Seja do exterior, seja daqui, seja do norte, seja do nordeste, centro-oeste, enfim. Todo mundo gosta de Santa Catarina. E quanto mais litoral, melhor. Nós temos boa parte da nossa população vivendo 100 quilômetros perto da praia, né? E o restante é mais para o oeste. Mas isso não significa que os problemas não ocorram. Eu estou falando justamente disso porque me preocupa demais algumas diferenças que existem ainda, algumas gritantes, entre regiões atendidas e a resolutividade de algumas regiões, a dependência que tem em determinados procedimentos de outras regiões. Ou seja, não é ambulância terapia, mas, assim, é a diferença de atendimento, de leito hospitalar, de resolutividade que existe, e quem viaja pelo estado aí sabe que isso afeta muito a vida das pessoas no dia a dia, né? Então, eu teria algumas perguntas de ordem geral e outras perguntas mais focadas, né? Tranquilo. Como está, doutora Cristina, a conversa com o Ministério da Saúde a respeito do per capita de Santa Catarina? Temos alguma novidade a respeito disso? Porque isso significa um dinheirinho a mais que nós merecemos, principalmente em relação ao Paraná e ao Rio Grande. Bem, deputado, o secretário Diogo que coordena, né, que, na verdade, realiza essas conversas com o Ministério. Ele é vice-presidente do CONAS. Hoje, inclusive, ele não está aqui porque entende que precisa estar em Brasília para poder estar próximo do governo federal, né, e insistir nesse tipo de conversa. Então, são conversas francas. A gente tem insistido, tem provocado o Ministério, tem apresentado os nossos números e temos a expectativa de ser reconhecida a nossa produção, porque ela é mais do que provada. Então, em relação à discussão de mérito dos números, eu acho que isso a gente já ultrapassou. O que a gente aguarda do Ministério é ter a questão orçamentária para poder, então, não só
liberar aquilo que a gente já produziu extrateto, como também reconhecer algumas habilitações nossas que estão pendentes há bastante tempo. Então, esse diálogo é feito pelo secretário, ele é um diálogo construtivo, né, um diálogo harmonioso, mas a gente entende que o mérito já está superado e que a gente precisa ver essas portarias saírem. Obrigado, doutora Cristina. Senhor presidente, na realidade, é um jogo de empurra, né? É isso que está acontecendo. Santa Catarina, com essa fama de receber bem, de tratar bem, acaba ficando, né, com um déficit que não se explica. Isso aí deve representar, no mínimo, 300 milhões de reais ano. Eu estou chutando baixo. 300 milhões dá para fazer um monte de coisa. E isso quando eu falei a última vez, até o secretário nos solicitou, nós estávamos indo a Brasília, mas é uma frieza com que tratam a gente. Olha, é um assunto meio que proibido, né? Mas a gente vê repasse para alguns estados gigantescos, né, inexplicáveis, ao mesmo tempo que Santa Catarina não recebe esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre o Rio Grande e o Paraná. Tem algumas perguntas assim que eu queria lhe trazer. O Hospital São José de Joinville. Eu moro em Jaraguá. Joinville tem 3 hospitais integralmente pagos pelo Estado. Darcy Vargas, maternidade, Hans-Dieter Schmidt, e o Géser Amarante Faria, que é de criança. Atualmente, a Secretaria vem repassando 4 milhões por mês para aliviar a folha do Hospital Municipal São José de Joinville. A pergunta é direta. Tem intenção o Estado de estadualizar o Hospital São José de Joinville? A gente, então, o governador esteve lá, acho que foi ainda no final do ano passado, né? Então, a gente está comprando um terreno para expandir aquilo, justamente juntar com a Darcy Vargas. Tem uma discussão da necessidade da Darcy avançar na assistência às mulheres ali. E a gente tem um grupo técnico, secretário, né, junto com o município, para discussão da estadualização ou não, ou do apoio ao Hospital Municipal, hoje o Hospital Municipal São José. Não há definição nesse sentido, de novo, é um grupo técnico que está levantando números e discutindo esse assunto, mas o Hospital Municipal São José tem um perfil regional, né, um hospital estratégico para a gente, referência AVC, né, referência para queimado, então ele tem algo que é único para o Estado, ou que tem um notório saber construído no Estado. O Estado reconhece isso e tem feito discussões bastante francas também, junto com a secretária Daniela, a secretária municipal de saúde ali de Joinville, num grupo técnico. Obrigado. Eu só tenho mais 2 perguntinhas, com todo o respeito. São perguntas assim, difíceis, algumas de responder, né? Recentemente foi estadualizado o Hospital Dona Ruth Cardoso. Quanto é essa conta do hospital assumir, que era um hospital municipal, se tornou estadual? Quanto por mês o Estado vai arcar com a manutenção, o custeio desse hospital? Bem, acho que primeiro é importante dizer que a gente tinha uma ação judicial, né, que a gente repassava para aquele hospital, numa ação civil pública, por causa da questão do perfil regional do hospital, já de 3 milhões. E tínhamos um repasse também da política de valorização dos hospitais, né, daquele hospital também que dava mais 1 milhão, são 4. E aquilo que ele produz de teto, que dá aproximadamente 1,5 milhão. Então, aquele hospital já tinha 5,5 milhões de recurso, que não era recurso municipal. No contrato, agora, no termo de colaboração, é uma organização da sociedade civil que assumiu ali. Hoje, o contrato é de 7,9 milhões. Né? A gente está discutindo aquele hospital. Eu, particularmente, tenho ido bastante lá, deputado, né? E é um hospital que vai nos provocar a discutir, na verdade, o perfil essencial da Foz do Rio Itajaí como um todo, inclusive sobre o papel do Marieta nessa região. Então, ela tem sido uma discussão bastante rica. Semana que vem eu vou estar no Marieta, lá na terça-feira, e na região da Anfre, pela 2ª vez, também discutindo com os municípios. Então, eu acho que o RUT vai trazer um novo fôlego, né, na revisão das referências de alta complexidade. Mas a diferença hoje, para uma resposta
resposta direta é de aproximadamente 2,5 milhões de reais que a gente tem por mês na assunção daquele hospital, daquele recurso que já era do hospital previamente. 7.900 mais 2,5. Não, 7.900, era 5, né? Era 5,5 mais ou menos que tinha quando eu somo todos os recursos, né? E agora a gente então está aplicando aproximadamente mais 2,5 para o hospital ser nosso. A diferença é que o hospital é nosso, né? E a gente consegue coordenar essa rede muito melhor do que quando eu tenho o hospital dentro da rede municipal. Por último, senhor presidente, doutora Cristina, eu vi ali uma foto do hospital de Palhoça. Grande, né? Quantos leitos terá esse hospital e qual é o custo previsto para o Estado, já que não tem condição do município de Palhoça assumir o pagamento das despesas do Hospital de Palhoça, né? Isso é interessante que se saiba, né, porque é um hospital que o governador decidiu fazer, né, e se decidiu fazer é porque ficou implícito que a saúde ia bancar a conta. Eu quero saber quanto que é essa conta. Hoje a conta da saúde é para construir, né? Então, hoje a gente ainda tem uma construção pela frente, né? É um hospital que tem, se eu não me engano, 186 leitos, eu não lembro desse número preciso, mas é um hospital de aproximadamente 200 leitos. O perfil do hospital está sendo construído em parceria, como tem que ser, né? Para que a gente possa também entender como é que esse hospital vai fazer parte da rede e desafogar a ortopedia, por exemplo, eu trouxe aqui, ela é crítica, né? Tanto no Hospital Regional quanto no Hospital Governador Celso Ramos, por causa da quantidade de trauma. Então, a gente precisa ter um braço que vai além do Hospital Florianópolis, que é um hospital pequeno, para dar conta da ortopedia. Então, eu acho que ele vem para somar. O custeio a gente ainda não discutiu, que a gente está discutindo ainda no perfil existencial desse hospital. Mas hoje o compromisso do Estado é construir essa unidade com 99 milhões de recursos do governo do Estado aplicados ali. Obrigado, doutora Cristina. Valeu, obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Abro a palavra aos demais participantes. Com a palavra, Nereu Spezini. Pode usar esse microfone ali, se quiser. Bom dia a todos e todas. Sou Nereu, atual presidente do Sindicato de Saúde. Quero cumprimentar o deputado Neodir Sareta como presidente e condutor dessa audiência importante para Santa Catarina, né? Saúde sempre é importante, acho que é o valor máximo humanitário que a gente precisa sempre estar atento. Dizer que a gente vem acompanhando as obras e há muitos anos, inclusive nos hospitais próprios do Estado, a gente não acompanhava um olhar que a gente está tendo hoje, mas precisa ainda intensificar e dar valor ao equipamento próprio do Estado. Mas eu preciso dizer que saúde se faz com pessoas, né? E aqui parabenizar a equipe técnica, que são as pessoas que pensam, que fazem toda a dinâmica para acontecer, mas a gente precisa pensar na valorização dos trabalhadores como um todo, né? Nós, como trabalhadores da saúde, estamos tendo vários problemas, inclusive administrativo para a própria secretaria, por há 13 anos não termos concurso público no nosso Estado e utilizarmos a contratação, inclusive, como ACTs, como contratos temporários, onde o Estado vem descumprindo uma ação que nós entramos em 2006, não dando a autonomia ao Estado nessa forma de contratação, e ele vem descumprindo vários anos os chamados concursos públicos. O último concurso público levou 3 anos para se pensar, né? Se limitou um número de vagas que não vai atender à substituição desses cargos efetivos que precisam ser substituídos, que é aproximadamente mais de 5.000 cargos efetivos. E eu falo isso com propriedade até pela forma que é tratado os ACTs no Estado. A gente tem tido muito índice de demissão de ACTs que pegam atestados do doutor Vicente Caro Preso, senhor sendo médico, com mais de 15 dias de atestado, eles são automaticamente desligados dos seus setores e das suas funções. Então, pasmem, a gente não pode ter um olhar, né, já que a gente cuida das pessoas,
um olhar que não seja um olhar também de cuidado para esses profissionais. E daí, quando o próprio trabalhador, que já é mais precarizado, adoece, ele está fora do sistema e fora do cuidado, né? Então, a gente precisa chamar mais o concurso público para trazer as seguranças àqueles que são a ponta e que constrói todos esses gráficos que tem por aqui. Hoje a gente terá uma assembleia da categoria, estamos iniciando o ano de luta por valorização profissional. O nosso último reajuste levou 3 anos para ser concedido, 21 acho que foi o último ano, e infelizmente nós, como servidores trabalhadores, ficamos com prejuízo, porque o Estado não reconhece a nossa série histórica de perdas inflacionárias, a gente leva 3 anos sem anualmente receber essa perda inflacionária anual e também não avança para uma discussão de uma valorização em aumento real do salário. Então, a gente vai trabalhar com a nossa categoria buscando isso, ter visibilidade, ser respeitado e ser valorizado. Então, acho que, na avaliação do que eu vi aqui, a gente avançou muito, e eu acho muito importante investir muito mais em saúde, porque a gente recém saiu de uma pandemia, né, com várias doenças represadas que a gente teve, e parabenizar Santa Catarina também na atuação da pandemia, mas eu vejo que os municípios que deveriam fazer prevenção ainda estão muito atrás. Então, acho que, como Estado, a gente precisa chamar o município ao seu compromisso de aumentar o seu investimento em saúde para que a gente possa ter uma saúde saudável, porque a gente está aqui demonstrando o que a gente gasta em saúde curativa. E isso custa caro. E daí eu tenho um acordo com o ex-governador Luiz Henrique, né, que saúde é um poço que não acaba mais, quando a gente não pensa em como a gente atuar e melhorar e mudar esses gráficos, né? Fico feliz, e já vou encerrar, em saber que esse grupo da desjudicialização tem funcionado. Porque a desjudicialização, ela prova que a gente não consegue alcançar as políticas públicas para toda a sociedade. E o objetivo de existir o SUS e de ter investimento em saúde é que todo cidadão brasileiro, em especial catarinense, tenha um atendimento de qualidade de ponta. Obrigado. Obrigado, Nereu. Deixo a palavra ainda, se alguém mais dos participantes da audiência desejam falar. Não havendo, então, doutora Cristina, vou passar para fazer as suas considerações finais também, para encerrarmos a nossa audiência, manifestando também antes algumas questões aqui. Sobre a questão das cirurgias, eu tenho também conversado com municípios, hospitais, né? E os números estão aí, né, da realização. Ao mesmo tempo, tenho ouvido muito que andaram muito as cirurgias mais simples, né, de menor complexidade, e as de maior complexidade continuam bastante demoradas, né, especialmente ortopedia e outras, né. Nós temos recebido assim com frequência ainda pessoas que estão há alguns anos nas filas. Então nós temos ainda esse gargalo aí que precisa ser relacionado. Tem também essa discussão sobre os pagamentos, né, sobre a tabela. Santa Catarina tem uma tabela complementar, né? Não sei se o Estado, em todos os procedimentos, ele paga esse complemento, né? É importante até a gente saber. Queria informar também que eu tenho participado de um grupo de presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil. Deputado Vicente, ano passado estivemos em Brasília, no encontro, e agora fomos convidados para participar do novo encontro, dia 10, em Belo Horizonte, onde a gente tem discutido alguns temas que nos unem, todos os estados, né, em relação à saúde, né? E uma das discussões é essa, relacionada às tabelas. A maioria dos estados já está adotando as tabelas complementares, né, também para poder dar o andamento. E ainda, por último, na questão da judicialização, sim, eu acho que a conta ela
estava subindo exponencialmente, ela precisa ter uma discussão, precisa ser analisado com muita cautela. Agora, eu só espero que a diminuição da judicialização não seja deixar de atender pessoas e salvar vidas, né? Então, temos que sempre pensar mais do que o custo total, o resultado. Então, se essa diminuição é em função de uma melhor análise e do Estado, e não só Estado, o SUS é tripartite, né, mas providenciar medicamentos. A gente sabe que tem medicamento que o juiz, ao dar uma liminar e dá 24 horas para o ente providenciar, custa, eu vou colocar aqui aleatoriamente, um exemplo, é R$5.000. Se comprar numa licitação em quantia, talvez será comprado por R$1.000. Então, é importante que essa diminuição venha também acompanhado de procedimentos e de ações que possam baratear, mas não deixar de atender a população. Então, doutora Cristina, eu queria ouvir aí as suas considerações finais também. Está ligado? Tá. Então, relacionado, vou começar com a desjudicialização, né, com a judicialização. Na verdade, ela é resultado de diversas ações, né? Uma delas relacionada à discussão de alçada, ou seja, quem é que paga por aquela ação judicial, e muito também reflexo do tema 1234 do próprio Supremo, né, que definiu isso, então, a aplicação dessa regra. E também relacionado a um processo de compra melhor nosso, né? Então, a gente tem muitos desses medicamentos que são judicializados, né? Em que a gente consegue, então, comprar por ata, então, consegue fazer uma compra mais organizada nesse sentido. E a discussão de incorporação de tecnologias também, que, apesar, né, de terem passado, às vezes, até pela própria Conitec, não tiveram orçamento ainda e não estão incorporados no SUS, e o Estado tem feito os seus avanços dentro daquilo que ele entende nas suas limitações. Então, nós não temos pacientes desassistidos, né? Então, nós não deixamos de cumprir nenhuma dessas decisões judiciais. O que a gente faz é compartilhar e entender de quem é essa obrigação e aprimorar os nossos processos para que a gente possa cumprir essas ações da melhor forma possível e avançar nas políticas públicas onde aquilo está passivo, para que a gente possa incorporar também dentro dos nossos processos. Em relação à ortopedia, deputado Nildi, ela é um nó mesmo, e não é à toa que a gente fez a habilitação de 15 serviços pela habilitação estadual, né? A gente aumentou 225% as cirurgias seletivas de ortopedia, mas a gente tem ainda uma demanda grande e tem discutido de forma sistemática, né, as tabelas de ortopedia. Agora mesmo fizemos uma revisão que vai além da tabela catarinense para a revisão de quadril, onde precisa de enxerto ósseo. Então, a gente tem conseguido entrar no momento das nossas cirurgias de começar a discutir grupos mais específicos. Então, quando o governo do Estado começa a produzir cirurgias, a gente tinha filas de todas as ordens e fizemos uma decisão que era mais macro, tinha pacientes de todos os tipos para todo mundo. Agora, a gente começa a entender que os hospitais precisam se vocacionar, eu não tenho mais esse volume de todos os procedimentos e temos trabalhado isso com as federações dos hospitais nesse sentido, deputado Vicente, né, de que é importante a gente vocacionar os hospitais, né, dentro das regiões, mas também temos olhado o detalhamento daquilo que precisa ser reforçado. A ortopedia é algo que a gente revê bastante. A cirurgia feminina é algo que a gente fez recente na CIB. As cirurgias agora de reconstrução mamária, né, e todas as partes da cirurgia plástica, a gente acabou de deliberar. Então, ela é um processo contínuo nosso, que a gente olha onde a gente tem gargalo ainda e ainda revê a tabela, constrói isso com os prestadores, os orçamentos vêm de quem de fato vai fazer. Então, a gente não tira valores da nossa cabeça, a gente conversa com quem já tem produção, com quem tem série histórica, pergunta para eles qual é o valor que eles conseguem produzir aquilo, pegamos de vários prestadores e deliberamos na CIB, pactuados com o município, como deve ser, como é que aquilo vai funcionar, para que depois também possa, de fato, ser controlado, avaliado e auditado depois, para que a gente possa ter eficiência. Então, a ortopedia também é uma preocupação nossa, mas é também um foco constante nosso de melhoria para que a gente possa avançar cada vez mais. Muito bem, obrigado, doutora Cristina, obrigado a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, obrigado aos nossos convidados que também estiveram aqui presentes, também o doutor Vicente Caro Preso. Continuamos, né, sempre acompanhando e buscando sempre o objetivo que é atender melhor a saúde dos catarinenses. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente audiência pública. Tá bom.